Prezado aluno, prezada aluna, sejam todos bem-vindos à aula de filosofia. Filosofia, uma forma de conhecimento extraordinária, surgido no contexto da experiência humana no século VI a.C. É uma forma de conhecimento que tem contribuído decisivamente para a formação de uma consciência política, uma consciência social, uma consciência histórica. A filosofia é algo que é muito importante para o conhecimento geral que o ser humano tem de si mesmo e do fluxo civilizatório onde ele está inserido. A filosofia, portanto, é uma forma de conhecimento. E o que é o conhecimento? Conhecimento é uma leitura, uma interpretação, uma investigação da realidade. Existe a realidade e existe o conhecimento que investiga a realidade. A realidade é o que é, a não ser que ela sofra uma transformação do seu sentido original e passe a ser uma outra realidade. Mas no momento em que ela é observada enquanto realidade, ela é o que é. O pensamento que se debruça sobre ela para compreendê-la é um pensamento que precisa ter a precisão, a competência no exercício da análise dessa realidade. E a filosofia contribui para isso, porque trabalha através da razão, que investiga com muito critério e senso lógico aquilo que o mundo é e, num outro momento, aquilo que ele poderia ser, mas sempre a partir desse referencial lógico e desse referencial racional. Portanto, temos a realidade e temos o conhecimento da realidade. E a filosofia é uma forma de conhecimento da realidade. Como se dá o conhecimento? O conhecimento, ele se constitui através da experiência que há entre um sujeito cognitivo com competência de análise, com competência de observação racional do mundo, e este mundo, esta realidade existente. É preciso, portanto, que haja uma realidade plausível de ser conhecida e que haja um sujeito do conhecimento com competência, capacidade de conhecer essa realidade. Quando essas duas esferas estão devidamente colocadas, o conhecimento nasce, o conhecimento surge. Diria até que é um processo dialético entre a inteligência humana e a realidade onde essa inteligência humana atua ou está inserida com a possibilidade de compreender esse mundo que está ao nosso redor. E qual é a intencionalidade do conhecimento? A intencionalidade do conhecimento é alcançar graus de veracidade. O conhecimento visa alcançar a verdade dos fatos. O conhecimento visa estabelecer condições de poder entender a realidade exatamente como ela é. Esse é o grande desafio colocado por todas as esferas do conhecimento. A devida compreensão do que a realidade significa, na sua essência e na sua aparência. Portanto, a filosofia ela é um campo de conhecimento que opera no sentido da construção do pensamento lógico e do pensamento racional. Mas quando falamos de forma de conhecimento, podemos pensar num conhecimento do tipo científico, conhecimento do tipo religioso e o conhecimento do tipo filosófico. E aí a gente entende que há formas diferentes de construir isso que nós chamamos de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento científico é aquele que trabalha com a experiência. A experiência é o elemento que vai validar a sentença explicativa da realidade. Há uma sentença que tenta explicar o que a realidade é e a experiência legitima ou não essa sentença explicativa da realidade. Já o conhecimento religioso é um conhecimento que parte da noção da existência de uma fonte inquestionável de verdade. Está ali a fonte, que pode ser um livro sagrado, por exemplo, determinando o que se deve compreender acerca da realidade, e ninguém deve questionar. Então é um conhecimento que lida com a questão do dogma, dos saberes, e com uma fonte que não é discutível, não é passível de discussão o sentido de possibilidade dessa fonte de gerar a verdade acerca dos fatos. Mas há o conhecimento filosófico também. Esse é um conhecimento baseado na especulação racional, um exercício de razão pura, investigando o mundo, investigando a sua realidade e tentando compreendê-la da melhor forma possível. Então é um conhecimento que opera a partir da existência de uma razão autônoma. A filosofia é importante, e na medida do que ela é importante. Gostaria nessa hora de apresentar algumas observações breves para falar da importância da filosofia. Primeiro, ela supera os níveis de preconceito do senso comum. Existe muito de senso comum no mundo que nós estamos vivendo. O que é o senso comum? É aquela visão imediatista das coisas. É aquela reflexão,
muito frágil em termos de interpretação do que o mundo é. É aquela opinião sem uma consistência lógica e sem um aprofundamento de análise. O senso comum o tempo todo está permeando o mundo e explicando as coisas à sua forma e à sua maneira. Então a filosofia contribui muito para superar esses limites do senso comum. A filosofia também estimula uma atividade reflexiva com o senso crítico do real. A palavra crítica é uma palavra fundamental para a filosofia. Essa capacidade de gerar um discernimento de compreensão da realidade do mundo, do seu significado, da sua importância, das suas implicações. Portanto, ela vai contribuir decisivamente para esse tipo de pensamento que nós chamamos de pensamento crítico. A filosofia propõe esforço racional para destituir imposturas intelectuais, as falácias, como ela diz. Então, o mundo está cercado de falácias, que é uma explicação, ou são explicações que não dão conta do mundo exatamente como ele é. É uma falsa compreensão da realidade, uma falácia. E a filosofia trabalha no sentido de superação da falácia. Isso também é muito importante no que diz respeito à investigação filosófica. E ela busca ampliar a concepção ou a compreensão do significado das culturas humanas, onde a filosofia se insere. Ela está tentando sempre explicar o significado daquela cultura, o significado das palavras que ali circulam, o significado das produções artísticas que ali estão, o significado do sentimento de religiosidade que opera ali naquele lugar. Filosofia, então, aparece como uma força intelectual capaz de compreender ou que trabalha no sentido da possibilidade dessa compreensão do que o mundo significa em termos de expressão da diversidade das culturas. A filosofia também fornece ao ser pensante, que somos nós, seres humanos, os instrumentos de análise para a consciência de si mesmo e do mundo. São dois elementos importantes demais, esse elemento da consciência de si e do mundo. Então, portanto, é esse o cenário inicial daquilo que se pode dizer do significado e da importância da filosofia. Nós estaremos desdobrando em seguida algumas compreensões e algumas análises e observações sobre a relação do mito com o logos no que diz respeito à emergência da filosofia.